Fala devs, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Chiodi do canal MChiodi e hoje eu vou te mostrar para vocês uma das ferramentas mais poderosas e até mesmo subestimadas do nosso querido GPT. E aí, sabe do que eu estou falando? Para vocês que não sabem, eu estou falando da página de Projects. Quem não sabe, no GPT atualmente existe uma aba chamada Projects, onde vocês conseguem fazer várias coisinhas com elas e até mesmo conseguem aumentar ainda mais a sua produtividade do dia a dia. E aí, gostou da ideia? Quer saber mais? Então já me segue, já curte e bora pro vídeo. Vamos lá pro nosso querido GPT e começar já essa demonstração. Então, simbora. Beleza, devs? GPT aberto. E aí? Bora saber mais um pouco o que é essa aba Projetos? Para quem não entendeu, a aba Projetos é uma aba onde você consegue definir um nome e nessa aba a gente consegue definir características para o nosso GPT, onde a gente consegue mandar contextos. E esses contextos ficam salvos nos chats. Então não rola aquilo de, pô, comecei uma conversa, tava com um contexto legal, tava conseguindo ter uma linha de raciocínio legal, mas acabei, passou o dia, acabei perdendo aquela conversa, tenho que refazer todo o contexto de novo. Pô, é chato, né? Com essa aba a gente não precisa mais, a gente consegue ter um contexto sobre aquilo e salvar as memórias que a gente falou. Então, pô, se você estava falando sobre algum projeto que você estava fazendo na empresa, ou algum projeto pessoal seu, e muitas vezes você acabou esquecendo, com isso daqui você não precisa mais esquecer. Por quê? Porque você pode escrever, pô, quero criar sobre determinado assunto e só vou falar sobre isso. Então lá, todas as conversas vão estar separadas só desse assunto, então vai estar mostrando. Então, vamos lá. Nosso primeiro passo aqui é o quê? É a gente criar um novo projeto. Então vamos lá, criar um novo projeto. Vamos definir um nome para esse projeto. Como nome de projeto, eu vou colocar como extensão para o VS Code. Beleza. Projeto criado. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e realmente deixar esse projeto realmente útil. Como assim? A gente vai criar primeiro uma separação de conversas. Então a gente vai separar as conversas por exemplo, estou criando um projeto de extensão de VS Code e aqui irei falar sobre. Então aqui eu irei falar sobre ideias. Então vamos lá, ideias criados. Aqui vamos fazer um sobre testes ou códigos. Então vamos colocar sobre código. E vamos criar outro sobre documentação. Ok, já criamos as três principais chats que a gente vai se desenvolver. Como assim, Matheus? Cada um desses chats aqui a gente vai falar sobre a ideia que a gente colocou base. Então a gente tem um de código, um de ideia e um de documentação. Para quê? Para deixar tudo bem separadinho na nossa parte de projeto. Para evitar o quê? Para evitar bagunça. Porque assim você não se perde, fica tudo certinho lá, assim você não se perde. Agora, na nossa próxima parte, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar as customs, a gente vai customizar as instruções. Até tentar falar aqui em inglês, mas meu inglês não tá tão bom assim não. Então vamos lá. Com essas definições, o que a gente pode colocar como instrução? Por exemplo, eu posso falar para ele, fale como professor de programação. Então eu quero definir que ele vai conversar comigo sempre como professor de programação. Quero que ele responda meu código com uma fundamental, se geralmente em JavaScript, eu quero que ele geralmente faça meu código sempre respondendo de forma mais direta por que ele está colocando esse código, por que ele está colocando aquilo. E eu também posso explicar para ele se caso ele for colocar algum comentário técnico no meu código, esse comentário tem que ser em inglês. Para quê? Porque eu estou querendo praticar inglês, então tem que ser isso. E com isso, não sei se vocês repararam, mas isso muda o jogo. Porque agora o GPT ele consegue responder para a gente do jeito que a gente realmente precisa. Do jeito que a gente realmente quer. Sem ter toda vez pegar e ficar falando o jeito que a gente quer. Eu tenho que definir esses prompts sempre que a gente vai iniciar a conversa. Com isso a gente não precisa mais. Por quê? Porque ele já está definido. Todas as conversas que a gente começar aqui, aquelas três que a gente iniciou lá no início, agora a gente não precisa mais definir nada. Por quê? Porque já foi definido. Agora, além das nossas queridas instruções, a gente pode colocar outras coisas. Como assim outras coisas, Matheus? A gente pode colocar PDFs, imagens, uma base de dados para o chat geralmente entender. Por quê? Porque o chat em si ele já tem uma enorme base de dados, mas ele não tem a base de dados referentes ao projeto que você está criando. Como assim? Pô, ele não tem a sua ideia. Por exemplo, se você está querendo fazer um site para uma pizzaria, ele não tem a ideia do site da sua pizzaria. Ele nem sabe o que você quer colocar nesse site. Ele nem sabe que projetos que tentar fazer, não sabe quais são as características do projeto, o tema que você vai usar, qual vai ser o design que você vai usar, ele não sabe nada disso. Então o que você pode fazer? Você pode pegar, escrever um PDF, a sua própria anotação que o cliente te mandou, você pode pegar, apagar os dados principais, pelo amor de Deus, não vai colocar dados sigilosos lá dentro, você apaga e manda para o GPT. Por quê? Porque a partir de agora o GPT ele vai saber exatamente que projeto você está falando. Então você, além de dar as instruções como ele vai te responder,
você ainda consegue customizar o que ele sabe. Então, com isso, você consegue saber o que ele sabe. Fora isso, a gente podemos adicionar ainda mais instruções, como por exemplo, a gente já adicionou aquelas instruções que a gente colocou lá, mas supondo que a gente quer deixar ainda mais específico, pô, eu quero que ele consiga fazer as coisas ainda de forma mais ainda profissional. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que além de que ele haja comigo como se ele fosse um professor, eu quero que ele haja como um revisor de código. Então, de agora eu vou poder mandar meu código para ele e ele vai revisar para mim. Fora isso, eu quero que ele sempre otimize a performance desse script que eu vou mandar para ele. Então, a partir de agora, além de ele ser um professor, ele vai me ensinar, ele vai revisar o meu código e ele também vai sempre revisar pensando na parte de otimização e performance desse meu código. Então, vamos lá. Pô, se eu estou tentando aprender uma nova linguagem, estou aprendendo, sei lá, Java, e ainda não tenho total ciência de como eu posso melhorar meu projeto. Então, pô, com esse GPT, você consegue falar para ele, ó, tô com esse projeto aqui, tananã, tananã, explica tudo que eu falei para vocês, vocês pegam, pode explicar, pode colocar um PDF, imagens, do jeito que vocês quiserem. E daí sim, com essas explicações, você manda o código. Daí, a partir disso, agora sim, pô, ele vai revisar seu código, pensar na performance, otimização. Além de tudo, você ainda vai aprender. Por quê? Porque você pediu para ele explicar para você como professor. Então, pô, imagina que legal. Agora, com o projeto criado, bora fazer um pequeno teste. Então a gente já criou nosso projeto, que vai ser uma extensão para o VS Code. A gente definiu as principais instruções para ele. Eu aqui, no caso, eu não vou passar nenhum PDF, nem imagens, porque é só um projeto teste. Mas caso vocês quiserem, dá para colocar. Então, com o projeto teste criado, a gente vai pedir a seguinte coisa para ele. Crie uma extensão do VS Code que seja um alerta de beber água. A cada 1 hora ele vai avisar o que pra gente? Ele vai avisar, mestre, já está na hora de beber a sua água. Então vai ser uma extensão que a cada 1 hora ele vai avisar pra gente, mestre, já está na hora de beber a sua água. E aí? Será que vai dar certo? Vamos ver o que vai dar. E agora vocês perceberam, ó, aqui na parte de código, foi onde eu entrei para ver, vai ter na parte de código, e aqui vai estar o código que ele mostrou pra gente, com as especificações que a gente pediu para ele, tudo aqui separado. Agora a gente quer imaginar isso em um longo contexto. Aqui no caso, foi apenas um teste que eu mostrei para vocês, mas imaginem isso em larga escala, as coisas que dá para vocês fazerem. Pensem que agora vocês têm uma arma na tua mão, muito poderosa, mas como já falei em vídeos anteriores, o GPT ele ainda é uma criança de 5 anos. Então, muitas das coisas que você vai explicar para eles, você tem que explicar exatamente o que você quer. Você tem que definir. Então, quanto mais definições, melhor. Então, esse foi um breve resumo de como que a gente pode ter mais performance ainda com essa parte de projetos. Essa aba de projetos, que é uma aba muito interessante. Recomendo quem aí está querendo criar algum projeto, tenha em vista isso. Não só crie seu agente, mas também crie uma aba de projetos para vocês conseguirem deixar mais separado as coisas que vocês querem fazer. Não perder aquele chat, pô, tava tendo uma conversa interessante, tava conseguindo uma baita linha de raciocínio, tava conseguindo me ajudar, eu tava conseguindo aprender uma nova linguagem. Com aquele chat, passou uns dias, eu conversei sobre outra coisa e agora não encontro mais. Pô, é chato quando isso acontece. Com isso daqui não, com isso daqui a gente não perde esses assuntos, eles ficam tudo separadinhos na forma que eu te mostrei. E aí, gostaram? Então bora finalizar esse vídeo. E aí, devs, gostaram do vídeo de hoje? Eu sei que para alguns aqui esse vídeo provavelmente foi irrelevante, até porque muitas pessoas já conhecem essa aba e algumas pessoas até acharam que, pô, provavelmente devem ter sentido uma certa familiaridade com a parte de criação de seus agentes que já tem no GPT. Caso quem não conhece, pode colocar em mxod como criar o seu agente que vai aparecer, caso vocês queiram ver. Se gostarem do vídeo, já deixem o like, já comentem, já compartilhem. Ah, Matheus, não gostei, então não tem problema, manda para aquele seu inimigo, que provavelmente você vai gostar dele não gostando do vídeo. Então, não gostei do vídeo, achei uma perca de tempo. Então, beleza, manda pro seu inimigo que daí ele perde tempo também. E aí, gostaram? Então é isso, galera. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Fechou, falhou e é nóis!